Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais outra semana de aula, né? Nossa segunda semana de aula do semestre de quarentena, né? E espero que essa semana seja bem mais produtiva que a semana anterior, né? Que cada semana a gente produza um pouco mais. A aula de hoje, da nossa segunda-feira, vai ser um pouco mais curta que a anterior, para o vídeo não ficar muito cansativo, e na quinta-feira a gente discute um pouco mais sobre o tema. E vou deixar aqui disponível no SIGA uma atividade para vocês resolverem até o fim da semana. Bom, vamos lá começar mais uma aula de metodologia do trabalho científico nessa segunda-feira, dia 22 de junho de 2020, nosso semestre letivo excepcional 2020.5. Bom, vamos lá. Recapitulando o que a gente viu na quinta-feira passada, a gente estudou um pouco sobre revisão de literatura, né? A gente discutiu o que era, como fazer uma revisão de literatura, quais eram os tipos de revisão. A gente falou um pouco sobre revisão narrativa, revisão sistemática. A gente falou um pouco também sobre mapeamento sistemático. A gente viu que essa revisão de literatura ela é a base que sustenta qualquer pesquisa científica, né? A gente viu também que através dessa revisão de literatura a gente consegue obter informações sobre o estado da arte, qual é a situação atual do tema que a gente está pesquisando. A gente viu também que essa revisão é a fundamentação teórica de um tema do trabalho, baseado na análise da literatura publicada. A gente viu que, que esse trabalho de revisão de literatura consiste em um processo de levantamento, análise e mapeamento de tudo que já foi publicado sobre um determinado tema. E o objetivo principal dessa revisão é identificar as lacunas e as tendências principais do objetivo do tema de pesquisa, né? A gente viu também que a revisão sistemática ela tem como objetivo resumir de forma completa e imparcial todo o conteúdo referente a um determinado tema onde se quer explorar, né? E aí a gente discutiu um pouco sobre como fazer essa revisão bibliográfica. O primeiro ponto que a gente discutiu é que você tem que saber onde você quer chegar, né? Você nunca dá um tiro no escuro. A outra coisa que a gente viu é que você deve selecionar bem as fontes de referência, evitar possíveis erros e escrever a revisão de forma clara e objetiva. Saber onde você quer chegar nos leva a pensar um pouco sobre como planejar isso, né? Saber onde eu quero chegar. Eu tenho um planejamento para isso, na minha cabeça eu tenho que ter um planejamento, elaborar um roteiro para revisão. Então eu tenho que ter sempre em mãos o que eu quero fazer, onde é que eu quero chegar, qual é o meu objetivo. Então para isso a gente tem que sempre elaborar um roteiro para fazer essa revisão. O roteiro ele ajuda a gente a manter o foco, não se perder no meio da quantidade de informação, né, que é enorme, visto que a gente vai procurar isso na internet, né. Algumas coisas que a gente discutiu também foram os erros, né? Quais são os erros que possivelmente acontecem, né? Fazer uma revisão bibliográfica muito breve, né? Por falta de tempo, por pressa, desinteresse, sei lá, seja qualquer coisa que seja. Fazer uma revisão também construída em cima de poucos autores, né? Ou poucos estudos, isso também não é legal. Trazer referências incompletas ou até mesmo erradas. Isso tudo são erros que devem ser evitados em uma revisão bibliográfica. A gente falou também que um erro que acontecia muito é que a má organização do material dessa revisão. Muitas vezes a gente faz uma revisão com sessões muito curtas ou com repetição de ideias, fica aquele negócio repetitivo, né, parecendo ficha de leitura. A gente falou também que a gente encontra bastante, um erro que a gente encontra bastante é uma revisão bibliográfica sem uma estrutura lógica identificável de apresentação, né?
A gente via muita revisões de literatura que não seguiam uma ordem cronológica, uma estrutura lógica de escrita. Então isso tudo são coisas que devem ser evitadas. A gente viu isso na aula de quinta-feira. A gente estudou também dois tipos de revisão de literatura, né? A revisão narrativa e a revisão sistemática. A revisão narrativa, a gente discutiu que ela não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para buscar uma análise de literatura, fazer uma crítica. Ela também não busca precisamente esgotar todas as fontes de informação. Você não precisa aplicar estratégias muito sofisticadas ou até mesmo exaustivas para fazer essa revisão, né? Simplesmente você vai buscar sobre um determinado tema e vai tirar suas conclusões, né? E escrever sua revisão de forma clara e objetiva. Já a revisão sistemática, a gente discutiu que ela é mais um tipo de revisão investigativa, né? É mais um tipo de investigação científica. Você tem uma ideia claramente formulada, né? Uma ideia de pesquisa claramente formulada e você vai procurar responder essa questão, né? Aí sim você usa métodos sistemáticos, mais refinados para buscar e avaliar os resultados, né? Esse tipo de revisão sistemática, ela reúne e sistematiza todos os dados dos estudos. Em geral, essa revisão sistemática ela é mais completa, né? Mais precisa do que a revisão narrativa. Mas isso não quer dizer que a revisão narrativa seja ruim. Certo? A gente falou também quando usar e por que usar. Quando se tem pressa, né? Quando se tem pressa, você geralmente faz uma revisão narrativa, né? Você busca de forma rápida para resolver um determinado problema. Quando se tem mais tempo e exige mais uma qualidade de trabalho, você faz a revisão sistemática. Claro que você tem que ponderar cada coisa, né? Se você tem que levar em consideração se seu esforço para fazer uma revisão sistemática vale a pena para aquilo que você está fazendo. Se o esforço em excesso não vale a pena, faz uma revisão narrativa mesmo. Beleza? E aí a gente falou também sobre planejamento, né? A gente falou sobre como analisar resultados e a condução. Sugiro que deem uma pesquisada sobre essas três fases, né? De estrutura de uma revisão narrativa, né? O planejamento, a condução e a análise de resultados. Normalmente tem bastante coisa a se explorar. Enfim, foi isso que a gente viu na quinta-feira, na nossa aula síncrona. E vamos iniciar agora um novo conteúdo, que é bem mais simples, bem mais tranquilo, que é um tópicozinho da nossa bibliografia, que é ciência e conhecimento popular. A gente vai discutir conhecimento científico e o conhecimento popular, certo? E aí a gente começa com definições, né? A primeira definição é o que é conhecimento. Segundo o dicionário, é o ato de conhecer por meio da razão e ou experiência barra cognição. Outra definição que a gente tem é que é a ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Ou seja, conhecimento é tudo que a gente aprende por meio de algo, né? Através de algo. A gente produz conhecimento. A gente está em constante produção de conhecimento. Né? E aí a gente vê que o conhecimento é fundamental na vida do homem e ele está intimamente relacionado com a comunicação e como as coisas acontecem no nosso universo. O homem está em constante relação com os outros, com a natureza, com o universo de modo geral. E todo dia o homem conhece
produz conhecimento, conhece alguma coisa nova, alguma forma diferente de pensar e tudo mais. E o conhecimento, ele faz parte de um processo libertador do homem em sociedade. Então, o conhecimento, ele liberta a mente da gente, ele liberta as pessoas, porque elas, através do conhecimento, elas conseguem se comunicar melhor e conseguem viver melhor em sociedade. Certo? E aí a gente começa falando um pouco sobre conhecimento popular. A gente sabe que a ciência, ela nunca foi o único caminho para se ter acesso ao conhecimento. As relações humanas, as relações de sociedade, a observação dos fenômenos do mundo fazem parte do processo do conhecimento popular. Então a gente nunca deve desconsiderar o conhecimento popular para o aprendizado, né? E aí a gente fala um pouco sobre conhecimento popular, mas falando do empirismo. E por definição, o conhecimento popular empírico é o tipo de conhecimento baseado na experiência do dia a dia, muitas vezes baseado na tentativa e no erro. É obtido por meio da observação, dos testes e na experiência. O filósofo John Locke, ele diz que somente a experiência fornece ideias que habitam nos nossos pensamentos. Ele também diz que a gente não nasce conhecendo tudo, a gente nasce como uma folha em branco. Nosso pensamento, nosso cérebro é como uma folha em branco. E cada vez que a gente produz conhecimento, a gente começa a preencher essa folha. E o conhecimento, o conhecimento empírico, ele não vem de dentro para fora, a gente produz, ele vem de fora para dentro. Então a gente absorve esse conhecimento e aprende com ele, né? Então a gente tá sempre nessa de que a experiência ela fornece as ideias que habitam em nosso pensamento. Muito bacana a definição do conhecimento empírico de John Locke. Então, um negócio muito legal. Enfim. Outro tipo de conhecimento que faz parte do conhecimento popular é o senso comum, né? Que é a forma espontânea de conhecer. Está no nosso dia a dia ou é passado de geração em geração. O conhecimento popular, ele não é um inverídico ou menos relevante que o conhecimento científico. É apenas uma forma diferente do meio, do modo ou do instrumento do saber. E a gente aprende muito também com o senso comum, né? Principalmente na nossa vida em sociedade. E aí agora, já que a gente já falou sobre conhecimento popular, de senso comum, conhecimento popular empírico, a gente fala um pouco sobre conhecimento científico. O que é esse conhecimento científico? É o conhecimento que lida com a realidade, com os fatos ou ocorrência baseada em hipóteses, premissas ou proposições e é validado por meio dos experimentos. Por se tratar de um conhecimento que segue um raciocínio lógico, o conhecimento científico é formulado com compreensão conexa através da pesquisa, devendo ser provado e validado através do estudo. E aí a gente faz o seguinte questionamento. E significa, diante dessas duas frases que a gente falou, isso significa que esse conhecimento científico é definitivo? Claramente não, né? Claramente não. Nada é definitivo no mundo, né? A gente sempre encontra coisas diferentes, a gente está sempre estudando coisas novas. Então o conhecimento é algo que não é estático, né? Ele é dinâmico. E significa, por ele ser dinâmico, pela dinamicidade do conhecimento, significa que nada é definitivo. Nada é definitivo. Que o que hoje a gente conhece por verdade, amanhã pode não ser verdade. Porque vai vir outra ideia e refutar da nossa. Certo?
Então o conhecimento ele não é definitivo, ele não é definitivo, o conhecimento científico ele não é definitivo e pode sim, pode sim surgir novas hipóteses, novas ideias, novas formulações, novas premissas, novas proposições, e a partir daí a gente vai produzindo mais conhecimento científico e validando ele através dos estudos. O Ludwig von Mises ele diz que a ciência ela não nos dá certeza final e absoluta, ela apenas nos dá convicção dentro dos limites de nossa capacidade mental e do prevalecente estado do conhecimento científico. Um sistema científico não é senão um estágio na permanente busca do conhecimento. É necessariamente afetado pela insuficiência inerente a todo esforço humano. E aí isso comprova nossa teoria anterior de que a ciência ela não é absoluta, né? Ela está em constante evolução e constante mudança. E é isso. Se tiverem dúvidas, como sempre, vocês podem mandar ajuda via WhatsApp ou segurar até quinta-feira, onde a gente vai discutir sobre esse tema e falar um pouco mais sobre conhecimento popular e conhecimento científico, às 13 horas lá no Google Meet, no mesmo link, viu, pessoal? Está lá na agenda de vocês, já está marcado. É isso, tem tarefa lá no Cigar. Dá uma olhadinha nessa tarefa aqui que vai aparecer abaixo aqui no Cigar, certo? E é isso, até o fim da semana, vocês têm até o fim da semana para resolver, para entregar. E a gente pode discutir sobre ela na quinta-feira. Ou vocês podem mandar, se tiver dúvida sobre a tarefa, manda mensagem aqui no fórum também nesse tópico, ou lá no grupo do WhatsApp. A gente pode resolver essa dúvida. Beleza? Essa foi a aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai ver um pouco sobre método científico e métodos de pesquisa. Essa aula vai ser um pouco mais extensa. A gente vai expandir ela também para quinta-feira da outra semana, né? Vai ter aula gravada, vai ter essa aula também na quinta-feira da próxima semana. E é isso. Até mais, até quinta e boa semana para vocês. Valeu!